questão climática, né? Então, levantar algumas coisas nesse sentido, é, né? Tanto do ponto de vista global, do ponto de vista local, aquelas coisas que a gente já conversou muito lá na educação global, embora tenha passado muito tempo, né? Não sei se todo mundo sabe aí, a minha formação primeira é sociologia. E a Marli já sabe, né, que ela teve muito trabalho comigo lá atrás, que eu, né, eu sempre fui muito questionador no sentido das ações, né, que se faz em relação ao meio ambiente e tudo mais. Então, assim, eu queria colocar algumas questões. Eu mudei bastante também as minhas ideias em certa medida, né, em alguns aspectos. Porém, né, eu continuei acompanhando algumas coisas disso, caminhei para a pedagogia, mudei um pouco o foco, mas não tem jeito de tirar isso, até porque a gente está vivendo isso. Então, o que a gente discutia lá em 2005, lá em 2000, né, sobre a questão global, sobre o clima, né, parecia uma coisa tão longe e no fim está aqui agora, né? As perspectivas, pelo menos de algumas fontes de informação, é de que nós não teremos mais, né? De que a cada ano que a gente vai viver vai ser o último ano das nossas vidas que foi o mais fresco, o mais friozinho, né? Isso significa então que há uma tendência de aumento sistemático da temperatura, enfim, eu não sou muito dessa área, eu estou dizendo aqui algumas coisas que eu acompanho, que eu acredito que são pessoas sérias aí na internet, livro, enfim. E eu queria também deixar claro para vocês o seguinte, que algumas questões que eu vou colocar aqui sobre esse arranjo global tem a ver muito com o que eu penso especificamente, tá? Espera só um pouquinho que eu vou dar uma tirada do meu cachorro aqui, que ele ficou aqui. Bom, então assim, o que eu queria dizer é o seguinte, que vou colocar algumas coisas que eu, né, tem a ver com a minha formação, tem a ver com o que eu estudo, e acredito, né, também nisso, mas não necessariamente vocês precisam concordar comigo, obviamente, é, nesse sentido, tá? Porque são coisas, às vezes, que vão na contramão de algumas ideias, né? Então existem correntes. E para falar do clima, né, eu acho que é importante, né, eu vou até pegar a deixa que a Marli falou, né, do clima propriamente dito e do clima global que a gente vive. Eu vejo assim, né, a gente vive num sistema praticamente absoluto no globo, que é um sistema capitalista, certo? Aí alguém pode dizer, ah, mas tem a Coreia do Norte, tem a China, viu? Alguém fala hoje que a China é um país comunista ou socialista, né? É algo assim que passa perto né, de uma coisa cômica até. A China é extremamente capitalista. A diferença é que ela faz que a gente poderia chamar talvez, né, para entender um pouco melhor o que acontece na China, é capitalismo de Estado. Tá? O Estado tem ali os seus braços dentro das empresas e dentro do globo, né? Mas não deixa de ser capitalismo, né? Porque o socialismo é outra ideia. Então, eu não consigo enxergar nenhum país no mundo que não tenha relação com o sistema capitalista. E o capitalismo é um sistema de produção, de venda e de lucro, tá certo? Essa é a ideia. Resumindo, ele é um sistema de acumulação de capital. E a gente tem visto, né, o que o Marx já dizia há mais de 200 anos, né, que a acumulação ela ia dentro do sistema capitalista, ela ia cada vez mais se restringir às mãos de poucas pessoas, tá certo? Então hoje, se você comprar aqui no Brasil, né, um bife para comer, um alface no mercado, comprar um IP para lavar louça, comprar de repente um creme para passar no rosto, enfim, macarrão ou um produto de limpeza, enfim, de diversas marcas que você possa comprar. Quando você vai no mercado, você enche o seu carrinho. É muito provável que mais de 50% de tudo que você pôs no seu carrinho é da BIF, que é uma empresa única, que é uma corporação que comprou todas as outras empresas. Isso significa que o dinheiro do lucro disso vai para um único grupo, né? Então, eu estou dando um exemplo
para que a gente entenda um pouco que isso está acontecendo cada vez mais. E que a gente provavelmente nessa lógica vai chegar num momento onde vão ter uma ou duas corporações que são donas de absolutamente tudo no planeta. Né? Empresas de carro. De repente, alguém aqui no Brasil um pouco mais desavisado vai falar da minha idade, né, que tem 54 anos, vai dizer assim: ah, nossa, lá atrás a gente tinha só quatro marcas de carro, a GM, a Ford, a Volkswagen e a Fiat que veio xeretar aqui. Hoje tem uma infinidade de marcas, tudo. Só que são apenas seis corporações que são donas de todas as marcas que nós conhecemos de carro. Seis, só seis. Né? Então é uma ilusão isso. Na verdade, elas botam as coisas para concorrer umas com as outras. Né? Recentemente morreu aí o Abílio Diniz, vocês devem ter ouvido falar, o dono do Pão de Açúcar. Mas o Pão de Açúcar virou nada dentro das empresas. O Carrefour é um outro grupo. Então, no Brasil, quando você entra num hipermercado, qualquer marca, as chances de você estar entrando num hipermercado da corporação do Abílio Diniz ou do Carrefour é de 80%. Né? Então, assim, acho que deu para entender um pouco o que eu estou querendo dizer. Isso produz bilionários a cada ano, produz trilionários. Então, e reduz a redução do capital. Só tem um problema nisso tudo, né? Que é uma lógica que, para acumular de um lado, precisa tirar de outro. Então, quanto mais você coloca dinheiro na mão de um grupo ou de uma pessoa, mais pessoas ficam pobres. O que tudo isso tem a ver com o clima, né? Tem muita coisa a ver com o clima, porque daí a questão global, né? Se a gente for pegar lá atrás, nas eleições do Obama, aquela coisa toda lá, 2004, 2005, lá para trás, começaram a trazer questões climáticas, bater mais forte nisso. E teve um rapaz lá, o senhor Al Gore, que trouxe aquele documentário, Uma Verdade Inconveniente, que é um documentário que eu entendo que, assim, como eu falei, não é a minha área essa questão climática, essas coisas tudo, mas assim, pelo documentário, é o que mais se aproxima do que nós estamos vivendo hoje. O que ele falava lá atrás que ia acontecer já está acontecendo. Na verdade, já estava acontecendo, mas não era tão perceptível quanto hoje. E aí, o que aconteceu? O capital, o grande capital, que são essas corporações que eu exemplifiquei no início, eu falei disso só para a gente entender que quando eu falar o capital, estou falando de meia dúzia de pessoas que mandam no mundo, né? É, essas pessoas falaram, opa, peraí, se a gente começar a falar que o planeta não aguenta o capitalismo, que é o que esses caras estão falando, que a gente vai colapsar climaticamente, os nossos negócios não vão dar bom, né? A gente vai precisar mudar a rota, pensar em uma outra forma de organização social, e isso não quero. E aí começa a aparecer uma coisa que é comum, que é o negacionismo. O negacionismo, e que surge, e aí entrando na seara político-partidária para falar, o negacionismo, podem observar, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, ele surge sempre da direita para a extrema direita nas concepções partidárias, na ideologia partidária, né? Então, essa questão, ela é uma questão que tem muito a ver com o capitalismo. O capitalismo, todas as crises que nós passamos, desde que esse sistema se implementou, esse modo de produção se implementou de uma forma mais radical, que a gente pode dizer que foi a partir de 1750, com a Revolução Industrial. Então, o que vinha antes disso era o que a gente chamava de pré-capitalismo, né? Desde que ele se implantou, todas as crises que se vive, elas são crises de excesso de produção e não de falta. O problema do capital é esse, ele produz demais e aí ele não tem quem compra, né? E aí se rearranja isso. Muitas vezes esse rearranjo é necessário fazer guerra. Tem a ver com guerra, né, recursos, e aí entra muito na questão nossa da ONG, dessa questão ambiental. Então, por que que eu preciso invadir a África? Né? Por que que eu preciso manter o colonialismo vivo no hemisfério sul, né, na América, na África, enfim, em vários lugares? Por conta de recursos naturais. A Europa esgotou os seus recursos há muito tempo, né? Então ainda existem alguns recursos que a gente precisa pensar.
e eles querem isso, né? E aí é uma coisa minha, né? A China, Estados Unidos, Rússia, eles estão buscando recursos fora do planeta, né? Essa exploração toda em Marte, na Lua, lado oculto da Lua, que estão indo lá ver. Existem minérios que eu não sei o nome, e que podem ser usados na produção de equipamentos eletrônicos, essa coisa toda, tá? Então, eu fico lembrando muito que um filme que me chamou a atenção, embora seja, eu gosto muito de ficção. O que me assusta é que muita ficção que eu via quando era criança hoje não é mais ficção, exatamente, né? Mas o Avatar, vocês devem ter todos visto o Avatar, né? O Avatar ele coloca o ser humano como uma espécie predatória do universo, né? A gente acaba com o nosso planeta e vai buscar em outros planetas acabar com outros, como se fosse uma espécie de um gafanhoto, de uma população de gafanhotos de planetas, né? E isso daí, para mim, não sei para vocês, ele reflete muito, mas muito mesmo, o que é o sistema capitalista. Então, assim, só para a gente já ir caminhando aqui, senão vocês vão ficar malucos com o que eu estou falando, é, o capitalismo é um sistema de acumulação infinita. Não existe fim. Quando eu preciso, quando tem problema, a gente ele produz as crises para poder se arrumar, né? E essas crises não estão só relacionadas com guerras, né? Estão relacionadas com crises de falta de produtos ou de excesso de produtos. Então ele tem essa possibilidade. Só que uma lógica de produção infinita num planeta que é finito. Os recursos são finitos, todo mundo sabe disso, inclusive os donos do capital. Mas, né, enquanto a Terra está aí, que se dane. Então, um exemplo muito básico, mas muito básico, acho que a maioria de vocês aí vivenciou isso quando era criança, você ia no mercado comprar um refrigerante e ele vinha numa garrafa de vidro, e aí você pegava aquela garrafa de vidro, guardava e devolvia. Só um exemplo muito, muito simples. E aí vem o descartável, né? Que é um problema hoje, talvez um dos maiores problemas que a gente tem é a garrafa PET, essas coisas, né? É, E daí? Né? Então, assim, o problema é que tudo, e aí só para encerrar essa parte do capitalismo mesmo, se vocês quiserem falar alguma coisa, tudo dentro do sistema capitalista vira não, se transforma em mercadoria, absolutamente tudo. A vida das pessoas no planeta é mercadoria. Não sei se vocês sabem, tem dados aí, se vocês quiserem pesquisar. Nós, no Brasil, produzimos de 2020 a 2020 a 2022 oito novos bilionários, só no Brasil. Só para a gente refrescar a memória, de 2020 a 2022 nós vivemos a pior pandemia da história da humanidade, onde muitas empresas menores faliram. Desses oito, seis são do setor de saúde. Tá? Então as pessoas com a crise sanitária absurda que matou aqui no Brasil 700 mil pessoas e no mundo milhares de pessoas, essas pessoas viraram bilionárias, vendendo plano de saúde, vendendo equipamentos como luva, máscara, respirador. Então, assim, tudo é mercadoria. A vida das pessoas é mercadoria, não tem jeito. Tudo é transformado em mercadoria. E assim, né? Agora eu fecho mesmo para vocês pensarem. A gente tem aí, eu não vou saber dizer a porcentagem disso, mas a gente tem uma porcentagem absurda de pessoas que ou passam fome e morrem de fome, ou é, chegam aquela questão de não se alimentar adequadamente, adquirem doenças. Eles arrumaram um nome bonito para isso agora, como que é? Alimentação, não é passar fome. Segura isso, insegurança alimentar. Olha como os capitalistas são bonzinhos. Eles arrumam um nome bonito para todo mundo, né? O trabalhador explorado lá na empresa, lá do iFood, que não tem nenhum tipo de garantia, ele é colaborador, né? Olha que interessante. Ele colabora com a empresa, é lógico. Ele colabora muito para o iFood ficar bilionário, né? Então, assim, essa insegurança alimentar de quase metade da população global, né? A gente está falando em 4 bilhões de pessoas. É, ela é produzida pelo capital, porque hoje a gente produz e a gente tem capacidade produtiva para alimentar todas os 8 bilhões de pessoas sem que ninguém passe fome. Mas você joga comida fora. Quantas vezes vocês não viram, né? A queima do café aqui na época
nos anos 30, na era Vargas, foi emblemática, né? O preço do café despencou. O café, tá certo que o café não é um alimento, né, que alimenta muito, mas vamos queimar o café. Na época da ditadura militar, né, não sei, vocês aí, vocês me perdoem, tá? Eu não consigo imaginar alguém que defenda aquele período, mas de qualquer maneira, eu respeito se alguém pensa que aquilo foi bom. Mas Figueiredo, né, a inflação comendo solta, e aí a inflação era alta, queria se tabelar os preços, os produtores faziam o quê? Se vocês procurarem na internet, talvez encontrem, mas eu tenho essa imagem na minha cabeça do Jornal Nacional, tá? Os caras de granja pegando, abrindo valas, tá? E pegando os filhotes, os pintinhos, e enterrando eles vivos, né? Faziam isso com ovo, com tomate, com batata, tudo novo. Por quê? Porque se eu jogar no mercado lá, eu vou ter que vender barato. Então, para mim, diminuir a oferta para aumentar o preço, eu jogo o produto fora. Isso é muito comum, né? Então, esse é o sistema que a gente vive. E aí, como que a gente pensa, enquanto uma ONG, enquanto uma instituição que pensa no bem-estar humano, como é que a gente pode combater tudo isso? Né? Eu acho que essa é a grande questão. Então, o negacionismo global em relação a clima, em relação a um monte de coisas, e local também. Então, eu penso que assim, a gente pode pensar é, nas ações locais, acho que é importante, a própria organização não governamental, vamos dizer assim, é, que, que se coloca como uma bandeira de defesa do planeta, de defesa das populações mais carentes, porque o problema climático tem tudo a ver com pobreza, né? Quem vai morrer primeiro? Ou já quem morre primeiro? Quando dá enchente, quando dá tsunami, quando sempre são as populações mais vulneráveis que vão sofrer primeiro, né, os impactos disso. Então, só o fato de você ter uma bandeira que diga e que denuncie essas coisas já é um contraponto, né? Eu falei tudo isso para que a gente tenha minimamente uma noção, e aí a minha opinião mesmo, que estou dizendo para vocês, de que como é que, né, do tamanho do poderio econômico que está do outro lado para se combater uma coisa que do lado do capital não se quer combater, né? Essa é a minha visão, né? Eu entendo que essas empresas não têm interesse real de combater isso. Porém, é, eu ia falar um palavrão agora, né? Mas assim, as consequências estão efetivamente ocorrendo. E eu penso que para que se continue a subsistência disso tudo, em algum momento vai ter que se dar ouvido para esses gritos que a gente dá aqui na ONG, Greenpeace, outras ONGs que são maiores, têm mais impacto, né? A própria ONU, enfim, do Andanon lá, esqueci, da saúde, Organização Mundial da Saúde, enfim, tem um monte de organizações que gritam isso o tempo todo, né? Então, talvez isso tenha um eco. Eu acho que é assim. Então, para finalizar, eu penso que nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalho muito com educação, com formação de professores, vocês sabem disso. E eu sempre bato na tecla, né? Assim, vai lá fazer os trabalhos lá na educação infantil, lá no ensino fundamental, de conscientização das crianças em relação ao desperdício de água, em relação à reciclagem, reaproveitamento, enfim, um monte de coisa nesse sentido. Eu penso que esse é um trabalho realmente efetivo, mas talvez a gente possa pensar que para além disso, dentro da escola, ali numa formação que parece né, aquele grãozinho de areia nesse universo todo que eu falei, é plantar a semente do anticonsumismo. Não sei se eu fui claro. Porque mais do que reciclar, talvez parar para pensar por que que eu comprei essa garrafa para depois ter que fazer ela virar um brinquedo, ou reaproveitar, ou reciclar ela, né? Então, eu acho que também a gente pode pensar num projeto educacional, né, numa linha atuante que faça uma consciência no sentido de anticonsumismo. Aqui na educação infantil municipal, por exemplo, vocês vão, não sei se, né, uma das relações que a gente conseguiu fazer, por exemplo, e que a gente trabalha na cabeça das professoras e dos gestores, principalmente das escolas de infantil, é para tirar de dentro da escola
tudo que se remete produtos comerciais de consumo. E aí, quando eu estou falando de consumo, não estou falando de consumo só de uma garrafa ou de um brinquedo, mas consumo inclusive midiático. Porque, por exemplo, assistir um filme da Disney, ele leva da princesa lá, sei lá, qualquer uma que seja, ele tem milhares de mensagens subliminares naquilo que vão induzir de alguma maneira ao consumo de outras coisas. Então eu preciso comprar a maquiagem para ficar bonita igual a princesa. Eu preciso ter um carro para, né, fazendo bonito para fazer a menção daquela carruagem maravilhosa que a princesa anda. Sabe, a ostentação que aparece de forma embutida, por exemplo, nessas coisas, e aparece em tudo, né? Porque faz parte da lógica. Então, assim, a gente repintou as escolas, a gente apagou, tinha escola que tinha isso pintado dentro das salas de aula, trazer desenhos e outras coisas, né, que possam fazer um contraponto com isso, porque a gente não consegue impossibilitar o acesso a isso e nem devemos. Mas a ideia é, já que as crianças têm acesso a tudo isso fora da escola, a gente não precisa reforçar essa coisa dentro da escola. A gente precisa, na verdade, apresentar outras possibilidades dentro da escola, né? E aí eles vão crescendo e vão observando isso, tá certo? Então, acho que é um pouco dessa linha dentro do local. Eu penso que ONGs como a nossa possa atuar mais firmemente num trabalho ali que a gente costuma chamar de formiguinha, né? Que vai fazendo esse efeito. É, mas mediante a todo esse tsunami que eu relatei anteriormente, também eu penso que de alguma medida é preciso se infiltrar é a palavra errada, né? Mas se juntar, se levar isso para empresas de médio e grande porte, na medida do possível, sabe? Para tentar ver se essas pessoas, de repente, conseguem pensar alternativas também, né? Ou repensar seus produtos. É o que eu falo, a minha opinião aqui, né, ela é bastante cética em relação a algumas coisas, né? Mas, de qualquer maneira, são ações, né? Porque se a gente falar, não, então não adianta fazer nada, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa e penso que infelizmente, né, talvez se aprenda somente com as tragédias, efetivamente, em algum momento, né, que já estão acontecendo. E é isso, né, gente? Desculpa, não sei se eu falei que ia falar 10 minutos, falei 20 minutos, vocês estão aí pacientes, não sei se alguém dormiu aí, vocês me perdoem. E é isso, tá, gente? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, dá pra mim falar mais um pouquinho ainda, que daqui a pouco realmente eu tô no meu limite aqui de sair. Eu queria ser, agradecer, acho muito interessante a sua abordagem, né? E trazendo a sua perspectiva, né? De um sociólogo, um educador, né? Que você é, e nada deixa também de ser uma pessoa ambientalista preocupada com as questões, né? Que o planeta hoje está enfrentando. Então, eu acho que quando você traz um nível micro, no sentido de que uma ONG pode ter. Eu não tô ouvindo direito o que você tá falando. Desculpa, não estou. Aonde? Aqui? Tá. Desculpa, Wagner, o Não, pessoal agora ficou. perguntou, É que estava. tava longe. Cheguei perto. Então, eu acho interessante quando você faz esse cenário, nessa visão mais global, porque nós estamos inseridos num contexto maior, acho que é importante, né? Dentro de um sistema, né? Um sistema econômico, um sistema político, né? Que está tudo interligado. E a questão ambiental, né? A crise ambiental hoje, que é, na verdade, dentro dessa crise ambiental, nós temos uma crise climática, que é a que é mais, né, que está mostrando a cara de uma forma virulenta, né, Sim. e que quando enxerga a nossa própria existência, está chacoalhando muita gente. E dentro disso, você tem tá, os greenwashing, né? Você tem as empresas, todo mundo falando que quer fazer. E nós, como uma organização não governamental séria, que quer colocar a questão, né, trazer a questão na raiz, né, trazer na raiz, na radicalidade das questões, não quer dizer do radicalismo, mas radical no sentido de ir para a raiz, lá no Sim, cerne sim. da questão. O pouco que a gente pode fazer é tentar influenciar, não é isso, dentro do sistema educacional,
qual nós estamos, a maioria aqui inserido, e, obviamente, isso tem rebatimento na própria sociedade civil local, mas sempre pegando como perspectiva a questão global, né? Os sistemas políticos. Então, nós hoje, esse ano, nós estamos no ano eleitoral, onde você vai ter que eleger prefeitos e vereadores, e muitas vezes a gente passa ao largo disso e não consegue ter a clareza de quem são como é que serão as nossas escolhas. Exato. E essas escolhas, elas vão refletir nas políticas públicas ligadas ao tema climático. Então, se eu acho que um caminho, não sei se você acha isso, pode ser a gente ajudar a perceber, a trazer para a consciência, né, esse comprometimento e o engajamento desses nossos, né, dirigentes com relação a abraçar mais concretamente, né, as medidas não só de migração, restauração, mas também de prevenção dos Perfeito. desastres que nós estamos enfrentando. E aí, Marlice, né, só em relação a essa questão política, são eleições municipais, né? De novo, né? Por exemplo, a gente tem partidos aqui que tem no próprio nome dele o comunismo. Só para dar um exemplo ideológico, tá? Então você tem o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, por exemplo. Vamos pensar que é um partido comunista. Talvez as pessoas imaginem que se um prefeito de um partido desse ganhar uma eleição, ele vai fazer a cidade dele virar comunista. Isso não é verdade. Então acho que é uma questão também de se trabalhar. Não, eu acho assim, a gente não pode efetivamente dizer, olha, vota no fulano e não vota no Beltrano. Não é isso. Mas talvez tentar mostrar para as pessoas quais são os espectros das ideologias políticas. E aí eu volto a dizer isso, eu afirmo com todas as letras. Do centro para a direita, as pessoas que estão nesses lugares, elas são pessoas que estão a serviço do capital e jamais vão fazer qualquer coisa, ainda que muito paliativa, em prol da população de modo geral. Eles vão só fazer teatro em relação à população. Quem está no espectro do centro para a esquerda também não vai fazer nenhuma revolução. Não vai. Porque não pode, não consegue. O capital vai continuar funcionando e ele vai ter também que agradar o capital. Isso é claro, a gente teve aí anos de governo, está tendo de novo aí um governo supostamente, né, não dá mais nem para chamar o PT de esquerda, né, nunca foi efetivamente, só lá na raiz, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, porém, há uma preocupação mais humana de um lado do que do outro, tá? Então, talvez esse seja um caminho para a gente pensar também, político-partidariamente, efetivamente falando, porque isso é observável o que eu estou falando, tá? Por isso que eu falo, eu afirmo categoricamente, porque se você pegar dados dos governos, de esquerda e de direita, seja no município, seja no estado, seja no governo federal, dados oficiais, tá? Vocês vão ver que nos períodos o que foram feitas as coisas, tá? Há muito, é o que eu falo, o governo que é mais à esquerda, vamos dizer assim, ele tem que fazer muitas concessões para o capital também, senão ele cai. A Dilma é um exemplo disso, na minha opinião. Caiu. Caiu porque bateu de frente com o sistema em determinado momento. Tá? Então a gente precisa pensar nisso, porque talvez também como uma corrente, e aí eu não sei como, para que a gente fique, não vou dizer neutro, mas também não tem que se assumir partidariamente para um lado e do outro, efetivamente, mas trabalhar essa questão da consciência. Ó, o que, que é esquerda, o que, que é direita, o que, que é ideologia, quais são as raízes disso, para tentar, de repente, fazer as pessoas, não, eu gosto que o prefeito lá destrua, desmata, eu gosto. Então eu realmente vou votar de forma consciente de verdade, entendeu? Tudo bem, é direito dele. Mas não do jeito que as pessoas votam hoje. Essa coisa do voto consciente ele é muito relativo. Né? Acho que a gente tem um percentual muito pequeno das pessoas que pensam efetivamente, analisam os lados, analisam propostas, vão um pouco mais a fundo antes de fazer um voto. Né? A gente é muito levado pelo ímpeto, pelo discurso, e aí todos os, né, da extrema direita à extrema esquerda, todo mundo é muito bom em enganar a gente. Né? Então, no discurso. Né? Então, eu acho que um pouco disso também a gente podia pensar, talvez como uma vertente. Tá ótimo. Tá certo? Muito bom. Muito obrigada, viu? Alguém quer fazer mais uma colocação? Eu agradeço demais o seu Obrigado. tempo, Imagina. né?
as suas reflexões, faz a gente pensar, dá uma mexida, né, para a gente tentar juntar todas essas coisas e desenvolver mais o pensamento crítico. Muito obrigada, boa viagem, muito legal contar com você. Tá, um ótimo dia para vocês aí, bom trabalho para vocês, né? E é isso aí, né? Acho que a gente tem que estar incomodado, né? Eu sempre falo isso para meus alunos, para os professores quando eu dou formação. Meu papel é incomodar. O papel de todos vocês aí é incomodar alguém. Porque quando a gente não está incomodado, a gente fica acomodado, e quando a gente está acomodado, a gente não liga para nada, não é isso? Então, um abraço para vocês, bom trabalho aí, tá bom? Obrigada. Boa viagem. Tchau, tudo de bom, obrigado.